Uca-Uca, a luta indígena brasileira. Um dos esportes tradicionais indígenas praticados pelos povos do Xingu, o Uca-Uca, é uma luta corporal autenticamente brasileira. Esse estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bacairi e povos do Xingu, localizados no estado do Mato Grosso. O Uca-Uca é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades dos jogos dos povos indígenas. Geralmente, é feito após o Quarupi, cerimônia sagrada do Xingu, cujo significado para os índios é a despedida dos mortos e encerramento do período de um ano de luto. Cheia de regras e rituais, tem lugar certo na cerimônia. Acontece na manhã posterior ao Quarupi, depois que os mortos já foram chorados, cantados e homenageados ao longo de toda a noite. Sob o sol, os cânticos surdos dos lutadores, os corpos se movimentando na praça da aldeia e os gritos de vitória parecem dizer que é hora de seguir com a vida. A preparação para lutar envolve sangrias, a pele do guerreiro é arranhada por dentes de peixe-cachorro para fortalecer e purificar, e em seguida aplica-se um banho de ervas. Nos meses anteriores, eles também ingerem chás e preparos para forçar o vômito, uma limpeza interna. Na noite que antecede a disputa, o jejum é obrigatório e nenhum deles dorme. Quem dorme, sonha e perde a luta, diz o ditado. As etnias convidadas levam os seus principais guerreiros enfeitados com adornos, plumas e pinturas. A preparação dos guerreiros começa bem antes da celebração. Os adornos são confeccionados com linhas, plumas e miçangas. A pintura corporal é feita com genipapo e urucum, que representam os animais pintados nas peles dos lutadores, vestindo o cinturão colorido e proteções especiais nos joelhos e canelas. Os guerreiros da tribo que recebe a festa se reúnem no meio da aldeia e as etnias convidadas ficam à sua volta. De um a um, os principais lutadores são enviados ao centro para se enfrentarem. Começa quando o dono da luta, um homem-chefe, caminha até o centro da arena de luta e chama os adversários pelo nome. Os lutadores se ajoelham girando em círculo anti-horário frente ao oponente, até se entreolharem e se agarrarem, tentando levantar o adversário e derrubá-lo ao chão. Enquanto giram, os lutadores se agacham, diminuindo o corpo para dar menos área para o adversário pegar. Nesse momento, em que as pernas precisam estar protegidas ao máximo, a postura dos atletas lembra a pose inicial dos lutadores de sumô. Carajás do Tocantins possuem outro estilo, pois os atletas iniciam a luta em pé, se agarrando pela cintura, até que um consiga derrubar o outro ao chão. O objetivo do Uca-Uca é exatamente derrubar o adversário, jogar o rival no chão. Acontece também de um atleta conseguir passar a mão por trás da perna do rival e este desistir antes do golpe final. Lutas, de fato, são muito rápidas, são raras as que passam de 60 segundos. Não existe um juiz tradicional para essa modalidade, e sim um observador orientador indígena que seria chamado de dono da luta, cabendo aos atletas reconhecer a derrota, vitória ou empate. Não há prêmio para o vencedor da luta em todas as etnias praticantes deste esporte. Há reconhecimento e respeito por toda a comunidade. Encerradas as lutas principais, as crianças e adolescentes também se enfrentam para provar sua virilidade. O Quarupi e o Uca-Uca são espetáculos de beleza e manifestações da cultura preservada pelos índios do Xingu. Além disso, são celebrações de paz entre as tribos que homenageiam seus mortos e competem em lutas. Espetacular, né? Daí, cara, no início de 1909, ainda existia o lugar, e apareceu no Rio de Janeiro um japonês misterioso. Misterioso mesmo, sabe por quê? Porque ele era um náufrago, e ele tinha sido resgatado pelo navio Benjamin Constant da Marinha Brasileira, lá no Pacífico Sul, num mini atol chamado Wake, Ilhas Wake, ou Atol Wake. O japonês estava lá, resgataram o japonês. E o japonês, durante a viagem, disse para os caras que ele era mestre em jiu-jitsu. E aí, então, o japonês acabou sendo contratado pela Marinha Brasileira para dar aula dessa arte marcial, né? Dessa técnica de defesa pessoal. Mas daí todo mundo olhava aquele japonesinho desse tamanho assim, né? E dizia, cara, esse japonês aí não é páreo pro Ciríaco. Quem é o Ciríaco? Tu sabe quem é o Ciríaco, cara? Não, tu não sabe. É o Francisco Ciríaco, que era um negão desse tamanho, dessa largura, gigantesco, que era estivador na Praça Mauá, né? E aí, então, o Pascoal Secreto, as pessoas disseram, nossa direita, lutador de 36 quilos, 1,20 m de altura, uma máquina letal de jiu-jitsu, Sada Miyahiko. Ainda bem que é Sada, não é Sado, né?
nossa esquerda, lutador negão gigante enorme, Ciríaco. Vai começar a luta. Aí os dois se aproximam do ringue, o japonês faz assim e o Ciríaco dá-lhe uma voadora, um rabo de arraia, pá, pum, detona o japonês. Todo mundo, pá, cara, mas nem tinha começado a luta ainda, ele só tava fazendo a saudação. E o Ciríaco disse, pô, o cara diz que luta uma luta marcial mortífera. E quando ele baixou a cabeça, achei que ele ia me dar uma cabeçada. Enfim, perdeu o tal Sada Miyako. É essa que eu tô te falando, cara. É a capoeira brasileira, imbatível, a maior luta marcial de todos os tempos e ainda vem com música. É bagaceira e meio rasteira, mas é 100% brasileira a nossa capoeira. 100% brasileira a nossa capoeira. Olha o que tu tá falando sem saber. Cara, 100% brasileira é um dos muitos mitos que cercam a capoeira. Talvez seja, inclusive, genuinamente brasileira, mas é claro que tem as suas raízes africanas. O problema é que tanto as raízes brasileiras quanto as raízes africanas estão envoltas em mitos, em controvérsias, em falácias e papapá, né? Algumas mais inocentes, outras nem tanto, né? Porque é o seguinte, tu sabe, né? Povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E o povo da capoeira, super zeloso da sua maravilhosa arte marcial, pouco sabe da história que a levou a se transformar de um crime nacional num xodó internacional. Porque hoje, cara, a capoeira tá do Japão ao Canadá, da Síria ao Chile, e tal, a capoeira é e se transformou num patrimônio imaterial da cultura brasileira. Só que ela se transformou num patrimônio em 2018, meu chapa. Porque até relativamente pouco tempo atrás era crime. Em 1936, quando foi criado o Serviço de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, que deu origem ao IPHAN, e ali trabalharam o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade, todos cooptados pelo Estado Novo do Vargas. O Mário de Andrade, em 1936, sugeriu que a capoeira fosse tombada como um patrimônio nacional. E o que aconteceu? Aconteceu o contrário. Em 1937, ela entrou de novo na nova Constituição, no Código Civil, como crime. Só que ela já estava acostumada a ser criminalizada, meu chapa, porque ela era crime há muito tempo. Então, cara, vamos começar essa história. E é óbvio que ela precisa começar quando os continentes não tinham se separado. Te peguei. Muito afiado! Os continentes estavam juntos, então qual é a diferença de dizer se ela nasceu em Angola ou se ela nasceu no Brasil? Quando a capoeira começou a ser resgatada, que foi nos anos 40, 1940, depois da 10ª criminalização ali da Constituição de 1937 do Estado Novo, na virada dos anos 40, sujeitos luminosos, estudiosos da cultura negra, como o Gilberto Freire, o Arthur Ramos, o Edson Carneiro, todos esses caras começaram a escrever as origens da capoeira e resgatar o seu enorme valor artístico e cultural. É essa capoeira e são essas origens que a gente sabe. Porque quero te dizer o seguinte, cara, ninguém sabe na real as origens da capoeira e ninguém sabe na real se a capoeira é brasileira ou é angolana. É certo que em Angola tinha uma dança que era ao mesmo tempo uma luta e que tinha música, Migolo. Um dos primeiros caras a falar nisso é um cara dessa turma aí também, que é o Câmara Cascudo, né, o folclorista Câmara Cascudo. Só que daí, quando dois mestres muito importantes, o mestre Bimba e o mestre Pastinha, também ali já nos anos 50, começam a resgatar na prática a história da capoeira, eles acabam entrando em confronto com duas visões, a capoeira regional e a capoeira angolana do mestre Pastinha. E aí surge aquilo que o grande Eric Hobsbawm, historiador, chama de invenção da tradição.
A tradição muitas vezes é inventada. A tradição e a história na qual as pessoas acreditam muitas vezes é inventada, é uma fabulação, é uma fabricação. Tem um lado que isso é até legal porque constrói uma identidade, mas é bom tu saber qual é a real. E o canal Buenas Ideias está aqui para te explicar qual é a real, cara. Então, a marcialidade teve início na Índia, passou pela China e finalmente chegou ao Japão. Pouco antes do século XV, em Okinawa, chegaram técnicas de lutas marciais. Nesta mesma ilha foi gerado o karatê. Na metade do século XV, foi decretada a proibição do uso de armas e o treinamento de artes marciais pelo povo desta ilha, com o objetivo de evitar as revoltas populares. Com isso nasceram as artes marciais de Te, que significa mão. Devido a diversas invasões na ilha, os habitantes desenvolveram técnicas de lutas objetivas, onde não podiam perder muito tempo em um único oponente. Por isso, no karatê se busca o golpe único e letal. Pelo fato de treinarem sozinhos e escondidos, os populares desenvolveram formas de luta denominadas katas. O grande organizador do karatê moderno foi Gishin Funakoshi, que nasceu no ano de 1869 e começou a treinar bem cedo as técnicas do Okinawa Te. Seu primeiro mestre, Yasutsume Asato, lhe deu um grande conselho: transforme suas mãos e pés em espadas. Foi então que Funakoshi começou a treinar impiedosamente kata, ensaiando movimentos de chutes, socos, bloqueios e movimentos evasivos, básicos e avançados. Em 1922, quando retornou ao Japão, encontrou o mestre Jigoro Kano, fundador do judô, que posteriormente virou um grande amigo de Funakoshi. Funakoshi tomou emprestado vários golpes utilizados no judô, assim como o sistema de graduação que usa faixas coloridas. Assim, sua arte se tornou tão efetiva de pé quanto em técnicas de solo. Em 1932, o mestre mudou o nome de sua arte marcial de Tode para Karatê. Funakoshi, além de ter tido os mestres mais conceituados, passava horas endurecendo os punhos e os cotovelos contra o Makiwara, a prancha de socar do Karatê. Em 1936, fundou o estilo Shotokan em Tóquio. Shoto era o apelido de Funakoshi quando criança, e Kan significa casa ou organização. Funakoshi viveu até quase os 90 anos, falecendo em 26 de abril de 1957. Sua longa e frutífera vida personificou as virtudes do Karatê Shotokan: coragem, cortesia, integridade, humildade e autoconfiança. Mukso! Muksoeme! Shomeni! Hey! Sensei ni! Hey! Eu sou o Sensei Gil Oliveira, treino karatê há 17 anos, sou instrutor na academia Reijoshin de Rio Pardo, dentro do estilo Shotokan. Eu comecei o karatê na escola, né? E aí naquela história clássica, né? O menino pequenininho queria aprender a se defender, né? E com o tempo eu fui entendendo assim que o karatê
é uma prática para a vida toda e de lá para cá eu comecei e nunca mais parei, né? Avança aqui, guiados aqui. Aqui, ok, guiados aqui. Ai. Vinte. São. Tipo. Pelo simples fato de que o Karatê é a arte marcial que tem a resposta mais rápida de ataque, esse tempo que a gente leva oscilando é o tempo que o nosso adversário precisa para nos acertar. Então, veja bem, isso a gente já falou, isso a gente tem que relembrar. E quando a luta não existe nenhuma possibilidade, todas as possibilidades foram esgotadas, a única chance que a gente tem é quando o nosso adversário piscar. O meu nome é João Oliveira, eu sou faixa preta de Karatê sexto Dan, sou o presidente da Federação Gaúcha de Karatê Shotokan, faço parte da comissão técnica, da comissão de ética e da comissão de graduação da Federação Brasileira de Karatê. Pratico Karatê há 40 anos, já participei de eventos e competições de todos os níveis, nacionais, internacionais, e é uma vida praticamente toda dedicada ao Karatê. O Karatê, para mim, é um modo de vida. O Karatê é uma arte, ele tem que ser entendido dessa forma. O Karatê é uma arte marcial. Existe a parte esportiva, mas ela é uma pequena parte dentro do Karatê. E para nós, o mais importante é o caminho do Karatê, que a gente tem o Karatê como arte marcial e que a gente carrega para a vida toda. Quer dizer, não importa para nós se a gente tem ainda condição física ou em relação à idade. O importante é o entendimento do Karatê e esse trabalho que é feito no desenvolvimento em a gente conseguir essa união do corpo com a mente. Esse é o mais importante no desenvolvimento do Karatê, e se trabalha o Karatê como a essência do Karatê é essa, é a harmonia, é a união entre o corpo e a mente, que se desenvolve através do treinamento, através do difícil trabalho do Karatê, tanto técnico quanto prático, e assim, faz com que haja essa união entre o corpo e a mente através do sacrifício. Comecei nas artes marciais, comecei no Karatê desde 4 anos de idade. Lógico que foi uma forma bem divertida, meu pai nunca colocou aquela pressão para ser um atleta realmente, sempre deixou a gente bem à vontade, mas ficava naquele morde-a-sopra, né? Às vezes apertava um pouquinho, às vezes forçava no treino, folgava um pouquinho, deixava a gente fazer as coisas de criança também. Então esse foi o desenvolvimento que a gente teve. Meu nome é Loreni Isabel Vaz, eu treino Karatê Shotokan desde 1988, então são 28 anos que eu treino e sou faixa preta há 24 anos também. Acho que hoje o Karatê representa um estilo de vida, né? Já por fazer parte da minha vida há tantos anos, né? A gente sente a necessidade de treinar, de estar no meio, né, do Karatê, da competição, do ensino, né, de passar essa prática para outros que estão chegando, né. O Karatê tem como benefício, o primeiro, é o desenvolvimento da pessoa como ser humano. Isso é importante para que a prática do Karatê, ela inicie ainda na fase de crianças, para que eles possam ter esse caminho que determina que as crianças precisam de limites, precisam de disciplina, elas têm um longo caminho a percorrer e tem uma preocupação também de ter o cuidado com o corpo, de ter o cuidado com a saúde, de ter o cuidado com a alimentação,
Antes de tudo, o principal de tudo, é o limite que as crianças e adolescentes precisam e que o adulto também, ele vai adquirindo com o passar do tempo essa disciplina, tanto dentro da academia quanto fora da academia. Esse equilíbrio que a gente fala é de que a pessoa possa usar todas as estratégias que ela tem no Karatê no seu dia a dia, na vida dela. Isso é o mais importante no Karatê. O Karatê sempre me ajudou muito, foi muito importante para me tornar um campeão do UFC, não só tecnicamente falando, que meu background todo é dentro do Karatê, mas também na parte filosófica que traz a disciplina, o respeito. São qualidades que a arte marcial ela tenta incutir dentro do adolescente, da criança, até mesmo dentro do adulto, como uma forma de formar o caráter do cidadão. Então, acho que isso é muito importante, seja lá qual atividade você faça, se você quer ser um campeão ou não, o Karatê é super importante para moldar essa parte do adolescente e dar um direcionamento no caminho da vida dele. Eu acho que, primeiramente, se a mulher vai procurar uma arte marcial, ela vai ter a defesa pessoal e principalmente não ficar apavorada, diante de uma situação de risco, dela ter calma de poder se defender ou de anular o ataque do agressor. O Karatê é a arte marcial mais completa e pelo fato de que ela seja mais objetiva e o poder de decisão no Karatê ela é mais rápida, é mais eficiente do que todas as outras artes. Na parte técnica, assim, o treinamento se divide em Kihon, que é a parte de fundamentos, treinamento dos fundamentos. O Kata, que consiste em uma luta sincronizada de movimentos de ataque e defesa, em que o praticante realiza uma sequência já pré-estabelecida, e a parte de comitê, que é a luta em si, que se divide em Shiai Comitê, que é a luta de competição com regras, e o Jil Comitê, que é a luta aberta. Mas, na realidade, Kihon, Kata e Comitê são uma unidade só. O praticante se aperfeiçoa em todos os fundamentos para que possa atingir maior eficiência na luta, A competição é dividida em modalidades. A competição de kata, que é a forma, é uma luta imaginária contra diversos adversários e ela pode ser disputada de categoria individual ou equipe. E o comitê, que é a luta. A luta também ela é individual ou equipe e dividida em categorias, por idade, peso, e no feminino e no masculino. Eu fui convocada para o Mundial desse ano devido aos resultados que eu tive em brasileiro de 2015. A dificuldade hoje em dia bastante financeira, já por se tratar de uma atividade que não é de equipes. Então, assim, encontrar patrocinador que queira investir. A graduação no Karatê é dividida. Kyu é grau de aluno e Dan é de faixa preta. Kyu ela é decrescente. Ela vai do 8º ao 1º. E Dan é o grau de faixa preta, ela é crescente. Ela vai do 1º Dan, 2º Dan, 3º Dan. Aí ela vai aumentando o nível do praticante. Olha, se tratando do Karatê como um esporte olímpico, a gente espera que seja mais divulgado, que tenha mais praticantes, que venham conhecer, que pratiquem, que só traz benefícios, tanto para o corpo como para a mente. É uma ótima atividade física e também mental. Meus irmãos treinam comigo, tanto a moça e o rapaz, eles são meus alunos, e meus companheiros, A minha esposa também treina para acompanhar, ela começou para acompanhar e agora ela está grávida, em alguns meses vai nascer meu filho e eu espero que
que eu possa ensinar esse caminho para o meu filho, né? E que eu tenha esse mesmo elo que eu tenho com meus irmãos, com ele, né? É o que a gente espera, né? Não forçar, né? Mas que ele tome gosto também, porque é duro, né? Não é um caminho fácil, né? É longo, mas vale muito a pena. Musou! Chama ele. Sim, sim. Separe. O termo Muay Thai é uma palavra que deriva da combinação da palavra Muay, que designa arte da luta, com a palavra Thai, que significa o povo e a cultura tailandesa. Nesse sentido, Muay Thai é a arte da luta tailandesa e reflete os valores culturais. Muay Thai é originário da Tailândia, né? Agora bem difundido aí em todo o Ocidente. Há muitos anos aí vem sendo trabalhado no Brasil e a nossa cidade aqui, Nova Mutum, desde 2013. Eu tenho a minha academia aqui e venho trabalhando aí com essa modalidade de luta excepcional. Quem pensa que o Muay Thai é apenas uma arte marcial está bem enganado. Essa luta já é bem conhecida e traz grandes benefícios para a saúde. O Muay Thai tem vários benefícios, né? Além do gasto calórico, a perca de peso, da tonificação muscular, também os efeitos psicológicos, né? Muitas pessoas aí, ao iniciar o trabalho com o Muay Thai, relatam, né? O alívio do estresse, a diminuição da tensão, até as dores físicas, né? Que muitos que vêm de uma vida sedentária tendem a ter bastante. Então, quando o aluno inicia o seu projeto de treinar o Muay Thai, não é somente benefícios físicos que ele adquire, né? Desde benefícios físicos aos benefícios psicológicos, benefícios mentais. Em uma aula de 60 minutos, em média, pode-se perder um número bem expressivo de calorias. Há relatos de 750 calorias a 1.500 calorias, né? Varia aí do metabolismo. Geralmente o iniciante tem esse gasto menor, né? Mas a partir de pouco tempo aí já se vê aí uma evolução e é nítido, né? O quanto a evolução física é presente aí nos nossos alunos. Vale ressaltar a importância de vestimentas adequadas, tendo assim conforto, praticidade e segurança. O Muay Thai é um dos esportes que mais crescem no Brasil, principalmente pelas mulheres, pois além de melhorar o condicionamento físico, aumenta a autoconfiança
e ajuda também a perder aquelas gordurinhas indesejáveis. Então, eu vou largar o microfone, trocar de roupa e participar de uma aula. Para começar, um aquecimento com alongamento. Logo em seguida, foi passado algumas instruções e fomos para a prática. Há inúmeras pessoas que acreditam não possuir características para evoluir no esporte, mas após muita prática, há o reconhecimento de que a coragem inicial apenas se multiplica com a dedicação. O fato de você não vir o fato de você vir para uma aula de Muay Thai e não tomar porrada, você não quer dizer que você vai vir para cá para ficar pulando o cone e correndo em cima da escadinha. Você vai aprender técnicas de luta, e técnicas de luta com qualidade ensinadas por professores que vão te ajudar a evoluir, assim como qualquer outro lutador, qualquer outro praticante, praticando as técnicas da luta em si. Vai ser o pico de jacaré. Como é que vai ser? Vamos escolher um pegador e ele vai ter que tentar pegar os demais. Só que o pegador só vai poder andar mudando o jacaré para frente, para trás, e para ele andar do lado, ele vai ter que dar jogamento lateral, beleza? 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 Pô, eu que não vou chegar na ele vai tentar pegar o meu, eu vou tentar pegar o teu. Mas só que desviar. A única forma de você ganhar a brincadeira é você ultrapassando ele e pisando no rato e tirando da distância dele. E você vai fazer o quê? Não tem problema, você pode vir pela lateral, você pode vir tentar por baixo, você pode tentar tirar ele da frente. O objetivo dele... Não, só com o pé, só pisando em cima, só pisando em cima. Ele vai tentar impedir você de fazer isso. Você pode tentar, pode virar, não tem problema. O objetivo é só você chegar e pisar no rato. Quem pisar no rato ganha depois troca. O defensor não pode deixar de pensar na garganta dele. Não, mas ele rapidinho. Alguém tem dúvida? Alguma dúvida?
para usar o movimento de braço, o movimento de rotação com os braços. 1, 2, 3 e... já! Muito bom. Movimento de braço, não bota a mão no chão. Preparou. Preparou. Em trio. Já! Estão botando o braço no chão. Bom, hoje na segunda aula, então a gente está fazendo um movimento de tirar o adversário do círculo, mas não empurrando, tá? Fazendo que o colega puxe o colega para fora do círculo, para vivenciar a estratégia de jogo e a estratégia para como conseguir enganar o adversário, né? Estratégia de jogo. Sem poder tirar o pé do círculo. Na aula anterior a gente vivenciou a empurrada para fora do círculo e hoje a gente está vivenciando a puxada para fora do círculo. Isso a gente trabalha no judô, quedas, entrada para quedas e entrada para quedas do jiu-jitsu. Um bom treino de aquecimento. Às vezes acontece esses casos, os dois caem no chão, mas não é normal. Vamos ver, toda a turma está fazendo. Segunda aula, toda a turma participando dos jogos de posição. Bora, galera! Bora, bora! Vamos, estão fazendo chimia aí, galera! Estão fazendo chimia! Tira a bola! Bora, bora, mulher! Tira essa bola daí! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! As pequenas sempre são as mais fracas, né? Né? É mais fraca também, né? Bora! Olha os caras fazendo chimia! Aqui a briga tá séria! Aqui a briga tá séria! Bora! Bora! Valendo! Aê, tempo! Volta aqui, Lucas! Galera, tudo aqui, ó. Visão mínima. Peraí, peraí. Deixa eu ajeitar esses olhos aqui. Mais uma volta. Pro lado, preparou. Estão fazendo muito barulho. Valendo. Sabe, eu estou passando tudo correndo, cara. Vocês estão muito fracos, os jacarés cegos aí. Aí, diretamente do canal Combate, um duelo gigante. Bora lá. Valendo! Valendo, vai! E foi igual o Mike Tyson, deu 2 segundos de luta. 2 segundos de luta. Quem vai? Vem, Rafa, Rafa e quem? Vai, Lucas! Duelo de gigantes, fase 2. Bora! Joelho, quero ver quem tira o colega. Preparou. Valendo! Sem botar o dedo no chão. O cara caiu sozinho, cara. Ele encoste a mão no meu ombro, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Nós vamos designar uma lateralidade. No nosso objetivo aqui nós vamos começar com o braço direito. Então o braço esquerdo eu vou colocar
atrás das costas, na posição da linha da cintura. Então aí começa o movimento, ó. O nosso objetivo é estar encostando sempre no ombro dele, ó. Ele vai fazer o movimento dos pêndulos, ó, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então vamos lá, Gerson, movimentando, valendo, ó. Eu posso estar fazendo os movimentos 1-0, ó. Ele pode sair 2-0, 3-0. Então essa movimentação ela é bem importante. Importante frisar aqui também que a cada ponto, isso é legal nós estarmos conversando com os professores que vão estar enfatizando, ou mesmo o pai que está em casa fazendo essa atividade com o filho, com os colegas que estiverem desenvolvendo. Na melhor de 3, nós escolhemos uma lateralidade para o próximo confronto. O importante é que eu troque essa lateralidade para estar enfatizando essa movimentação, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Para o nosso segundo momento, que daí entra mais especificamente a atividade do professor Cartaxo, como é que nós vamos nos dispor? Agora sim, ataque e defesa propriamente dito. Eu, nesse momento agora, seria a pessoa que vai colocar as movimentações de ataque e o professor Gerson, onde ele vai estar com a defesa. Então, o que nós vamos pedir para quem estiver na defesa? Uma movimentação do braço flexionado, movimentação à frente. Agora nós vamos começar num processo gradativo. Então o primeiro objetivo é, novamente, eu encostar a mão no ombro dele. Nesse primeiro momento, eu vou estar na posição que eu achar melhor, numa posição de luta, ele também fica numa posição de luta. Então o meu objetivo é sempre encostar. E é legal, principalmente os professores que vão estar trabalhando lá na escola, enfatizar várias vezes, não é para eu bater no ombro do meu colega, é para eu encostar a mão no ombro do meu colega. Então ele está na posição lá, o objetivo é o seguinte, se eu for encostar a mão lá, ó, ele defendeu. Vou colocar por dentro, ó, ele lança por dentro. Então, para se iniciar a atividade, de novo, nós vamos escolher um braço só. Eu vou começar a atacar, eu posso escolher uma lateralidade iniciar. No meu caso, eu vou escolher o braço direito. Então começou, ó lá, ó. Movimenta 1-0, ó. Tanto pelo lado de dentro como pelo lado de fora. No segundo momento, agora eu posso estar utilizando as duas movimentações. De novo, quem for fazer o ataque, peça para que não deixe o punho cerrado, somente quem está no processo de defesa. Deixa a mão aberta, porque o objetivo é só encostar as pontas do dedo lá. Ó, o Gerson já está esperto aqui, já não está deixando nem encostar lá. Tá bom? Então vamos lá, ó. Sempre na posição, ó. Estou fazendo o ataque e defesa, ó. Isso, ó. Colocando, ele vai fazendo essa movimentação para dentro, para fora, tentando sempre fechar aqui. Certo? Então é uma atividade muito interessante. E o legal é eu sempre estar colocando ela primeiro no movimento estático, parado, para que os praticantes aprendam a fazer o movimento da defesa. No último momento, a gente se coloca um jogo que vai ficar legal agora, ó. Agora eu posso delimitar o espaço e agora eu vou fazer em movimento. Olha lá, ó, eu estou tentando fazer, ó, movimento com o Gerson, ó, 1-0. Vamos de novo, o Gerson bem na frente, ó. Ó, agora se trocou a atividade. Agora eu vou funcionar no processo de defesa e o Gerson vai movimentar, ó. O Gerson já está bem acelerado no processo. Muito bem. Então essa atividade, e é legal o professor está enfatizando, quem estiver fazendo a atividade, que o objetivo principal é eu fazer a movimentação e eu utilizar os movimentos de defesa, tanto mais fechado como um pouco mais aberto. Vale sempre frisar que o objetivo é eu encostar no ombro deles. Em hipótese alguma, eu vou encostar na cabeça dele. É sempre nos ombros, ok? E não bater, encostar as mãos. Espero que vocês consigam colocar isso nas aulas de educação física de vocês, ou fazer em casa, ou em algum jogo, em alguma recreação. Abraço, até a próxima!